Coisas ao vivo, pessoal, boa tarde. Coisas ao vivo são assim, a internet não está boa em lugar nenhum, então vamos lá, que os probleminhas técnicos sempre acontecem. Gostaria de dar boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo aqui nessa live, agradecer a presença do Dr. Augusto Bonadio, que é o nosso representante jurídico, e de ver que, nesses tempos de pandemia, o Sinteps entende que é muito importante que a gente tenha que a gente mantenha o contato com os trabalhadores, mesmo que à distância, e tem que ser à distância, porque é fundamental que a gente possa garantir informações de qualidade para todos os trabalhadores. Na semana passada, nós realizamos uma live com o pessoal do Fórum das Seis, o coordenador do Fórum das Seis, que é a entidade da qual o Sinteps faz parte, enquanto organização sindical, também, além da CUT, com o presidente do DCE das FATECs, com a presidente da UPES, que é a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, e com os nossos companheiros dos sindicatos da Unesp, que é a Universidade Irmã do Paula Souza, para que a gente debatesse as condições de trabalho e de estudo durante a pandemia. Foi uma live bastante interessante, nós pudemos trocar as experiências com as demais entidades das universidades e também com os estudantes que têm tido grandes problemas de acesso, não só nós, professores e funcionários, temos problema de acesso, mas também os estudantes estão com um problema muito grave no acesso à plataforma da Microsoft Teams, que o Paulo Souza obrigou o uso a todos. Nesta semana, a gente traz aqui o doutor Augusto Bonadio, que, como já disse, ele é advogado do sindicato, ele é membro do escritório Cascone Advogados Associados, que presta a assistência jurídica, assessoria jurídica para os filiados do sindicato, porque a gente tem que discutir algumas questões do trabalho, né? E é importante que esteja o doutor Augusto aqui para tirar algumas dúvidas dos trabalhadores. O Centro Paula Souza, desde o início da pandemia, ele vem fazendo uma série de comunicados, memorandos circulares, ele vem instruindo as unidades quase que diariamente, com informações desencontradas, porque um memorando diz o outro e ao mesmo tempo não diz, porque as regras do anterior continuam valendo. E eles estão, além de confundindo os trabalhadores do que efetivamente precisa ser feito, eles estão atacando uma série de direitos nossos. Nós devemos registrar que esses comunicados, eles têm tratado de forma diferente os docentes de ETEC e os docentes das FATECs, o que nos parece ser uma deliberação, uma atitude deliberada da instituição, para promover mais ainda o desentendimento, até porque nós temos muitos docentes que são tanto docente de ETEC quanto de FATEC. E aí, numa unidade tem uma informação, noutra unidade tem outra. Informação completamente desencontrada. Isto se deu basicamente, principalmente no recesso escolar, em que os docentes de ETEC não tiveram recesso, praticamente, porque todos os dias foram chamados a reuniões, a uma série de atividades estranhas ao recesso, e depois eu vou ler até algumas das coisas do memorando do Grupo de Supervisão Escolar número 9, que tirou os docentes do sério durante o recesso nas ETECs, e os docentes têm se perdido nessas informações. Tá? O que a gente vem pedir, antes de mais nada, ao Centro Paula Souza, é respeito. Respeito ao trabalho dos docentes, ao trabalho do pessoal técnico-administrativo e respeito à dignidade humana dos seus trabalhadores. O que o Paula Souza está fazendo está contra
o direito dos trabalhadores, e nós estamos conclamando desde o primeiro dia, do primeiro comunicado do Centro Paula Souza, o respeito à vida e à dignidade do trabalho. Portanto, nós esperamos que o Paula Souza reveja a sua política, porque ela tem sido muito nefasta ao ambiente de trabalho, ao dia a dia do trabalho, dos professores, dos funcionários e também dos nossos próprios estudantes, que se perdem nesta série de comunicados malucos do Centro Paula Souza. Então, neste sentido, o que eu quero dizer para vocês aqui é que nós vamos abordar, junto com o doutor Augusto, algumas questões que são recorrentes dos trabalhadores, tá? Na conversa que a gente tem via WhatsApp, via e-mail, via essas próprias lives e as perguntas que tem nos mandado. Não necessariamente nessa ordem, os assuntos serão abordados, mas um é o recesso nas ETECs, que foi usurpado pela supervisão geral e pelas supervisões regionais, em especial pelo comunicado que eu já disse, número 9, que fala que durante o recesso, os docentes têm que fazer o planejamento do POAD, que mudou de data 1 bilhão de vezes, fazer um treinamento autoinstrucional para aprender a usar as ferramentas obrigatórias do Centro Paula Souza, fazer capacitações sobre o Teams e fazer inserção pelos docentes de atividades à distância para os alunos. Ora, se os alunos estão em recesso, se nós estamos em recesso, para que é que a gente tinha que fazer, durante o recesso, inserção de atividades para os alunos? Absurdo, total, completo e restrito. 2, a obrigatoriedade de ficar online o mesmo tempo das aulas presenciais, sem considerar que as condições de trabalho online, elas prejudicam a saúde do trabalhador. Ninguém consegue ficar, nem docente, nem funcionário, nem aluno, 8 horas logado por dia. Não tem como. Isso não é correto para a saúde do trabalhador. Em especial para um trabalhador que não tem Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, apesar da gente ter ganho na justiça em última instância, na terceira instância, para que o Serviço de Medicina do Trabalho seja instalado no Centro Paula Souza, e que também não fornece plano de saúde para os seus trabalhadores. O que o Paula Souza vem fazendo com essa imposição das 8 horas diárias online, o mesmo tempo das aulas presenciais, é outro absurdo que a gente considera que tem que ser revisto. A falta de condições de acesso, de equipamentos e de trabalho. Depois o doutor Augusto vai estar comentando como é que são as condições no teletrabalho. O empregador tem que arcar com a sua parte também, coisa que o Paula Souza não vem fazendo. A intromissão de estranhos em sala de aula. Aliás, nós fizemos um questionamento num dos ofícios para a superintendência, se o diretor de unidade, se o coordenador pedagógico, se o coordenador de área não tem mais nada para fazer na vida, a não ser ficar dentro da sala de aula xeretando o trabalho do docente. Obviamente que devem ter, né? Senão não precisariam nem existir esses cargos. Agora, os coordenadores, a gente sabe que estão assoberbados de trabalho. Temos reclamação de vários coordenadores de estarem sendo procurados pelas direções final de semana, depois das 11 horas da noite, não conseguem nem ir ao supermercado em paz, porque tem lá o diretor ligando para ele resolver algum problema. E aí a gente descobriu por que os coordenadores têm que estar em sala de aula, porque veio o comunicado da URH dizendo que o coordenador virou bedel de professor. Ora, Centro Paula Souza, por favor, os coordenadores têm outras funções muito mais importantes do que essa, e os professores do Centro Paula Souza, assim como os demais trabalhadores, não precisam ficar dessa vigilância toda. Nós temos responsabilidade com o nosso trabalho e com os nossos alunos. Então, a gente pede que o Paula Souza reveja mais este posicionamento equivocado.
Outra coisa que é muito grave, muito séria, é a apropriação do Centro Paula Souza do trabalho intelectual dos docentes, conforme a professora Laura Laganá respondeu no ofício, o único, inclusive, que mandou o sindicato em respostas a alguns dos nossos inúmeros questionamentos. A propriedade intelectual é do docente, o trabalho é do docente. Não podemos nem imaginar o que o Paula Souza pretende fazer se apropriando deste material que estamos produzindo agora. Mas eu vou dar uma pista para os trabalhadores. Tem um edital de chamamento do Centro Público do Centro Paula Souza, é o edital 11 de 2020, que o Centro Paula Souza pede para empresas, organizações sociais, que está na moda, né, do governo do Estado de São Paulo fazer isso, fazer um contrato para, vou ler também para não errar, ferramentas tecnológicas via plataforma digital ou ambiente virtual de aprendizagem. Trocando em miúdos, EAD. E este chamamento público está aberto desde o dia 17 de abril e ele vai até o dia 31 de dezembro, quando termina o decreto da quarentena. Então, professores, recomendamos mais uma vez, não gravem suas aulas, não disponibilizem suas aulas no Teams, porque o Centro Paula Souza vai querer utilizar essas aulas, sabe-se lá Deus para quê. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, o pior das pessoas tem liberdade, infelizmente, né? O momento político do país é este, o momento de solidariedade humana também tem vindo à tona, porque o nosso povo é um povo solidário, mas os nossos governantes não são. Né? Então, é importante que a gente tome cuidado com essas atitudes do Centro Paula Souza, porque isso pode nos prejudicar futuramente. A questão mais importante que a gente tem neste momento é o direito assegurado, a nossa tranquilidade, porque nós estamos com nossas famílias dentro de casa, muito provavelmente iremos viver um lockdown no estado de São Paulo, porque os casos da Covid-19 só fazem aumentar, as pessoas não têm permanecido o tempo exigido pelas autoridades sanitárias para que o isolamento seja relaxado. Então, cada vez mais, a situação das pessoas é de frustração e de angústia. Portanto, o que a gente tem que pedir para o Centro Paula Souza nesse exato momento é que ele tenha sensibilidade humana e use o slogan do governo do Estado de São Paulo, que é um estado de respeito. Nós não estamos vendo este slogan ser cumprido com os trabalhadores do Centro Paula Souza. Estas são as minhas considerações iniciais. Eu vou passar agora, eu mesma vou fazer o trabalho de mediação, porque nós estamos com um problema na internet da Neuza, que seria a nossa mediadora. Mas não tem problema, a gente vai seguindo o trabalho para poder depois, ao fim, responder as perguntas dos trabalhadores. E já quero agradecer muito aos trabalhadores que mandaram suas perguntas, são muito úteis, e agradecer também aos trabalhadores que estão aqui nos assistindo. E vou direto para o doutor Augusto agora, porque o pessoal quer ouvir o nosso jurídico e não a presidente do sindicato, mas vamos lá. Vamos, doutor Augusto, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Silvia. Boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Boa tarde também às pessoas que estão trabalhando para que a gente possa estar aqui, né? Nessa live, conversando com os filiados e filiadas aos Sinteps. Minha fala é no sentido de solidariedade aos trabalhadores do Centro Paula Souza, e como a gente já tem conversado algumas vezes, e você muito bem expôs, estamos trabalhando todos os dias questionando o Centro Paula Souza sobre todas as atitudes arbitrárias, sobre todas as medidas não comuns tomadas pelo Centro Paula Souza nesse momento, né? E que, inclusive, são
distintas de até outros institutos, como foi objeto da live anterior, com alguns representantes. O Centro Paula Souza toma um caminho completamente diferente nessa situação de pandemia e desrespeita, sim, muitas regras vigentes do contrato de trabalho, né? A gente tem, infelizmente, um contexto político, ideológico de flexibilização das regras trabalhistas, das regras dos contratos de trabalho, em razão de uma possível crise econômica. É sempre o trabalhador que paga o pato. É o trabalhador que tem que ter reduzido seus vencimentos, é o trabalhador que tem que ter reduzido seus direitos, é o FGTS do trabalhador que não tem que ser depositado, e por aí vão inúmeras outras flexibilizações que eles dizem, né? Enfim, é uma breve introdução só, que a gente vem discutindo muito com o Centro Paula Souza. Infelizmente, é uma discussão unilateral. A gente gosta do bom debate, da discussão, mandamos para eles inúmeros ofícios pensados e repensados, escritos e reescritos, para um aperfeiçoamento do texto, e mesmo assim nenhuma resposta, na verdade uma só, né, com poucos itens que foram questionados foram respondidos efetivamente. Com relação ao objeto dessa live, eu começo falando sobre o recesso escolar, que é claro que não teve, a gente não pode nem dizer em flexibilização do recesso escolar, porque, na verdade, o recesso, se a gente pega conceitualmente em várias normativas, acordos coletivos ou convenções coletivas de outros sindicatos com relação às escolas privadas, com relação aos outros institutos que negociam com o sindicato, né? Você vê que o recesso nada mais é que um período de descanso do trabalhador, onde, sim, é possível a requisição do trabalhador para algumas atividades? Sim, é possível, mas para algumas, e não para atividades diárias, sequenciais, e inclusive atividades, como você bem disse, atividades que não serviram de nada, que são as inclusões de documentos no PUAD, de inclusões de trabalhos e tudo mais em sistema, preparação, instrução para poder trabalhar com o Microsoft. E, na verdade, o que a gente vê é que tudo isso foi em vão. Foi só para fazer o trabalhador efetivamente trabalhar ao invés de descansar. Na visão jurídica disso, o que a gente tem é o seguinte: o Centro Paula Souza, apesar de não estar na CLT, a previsão do recesso, a gente tem que todos os professores têm o recesso garantido, certo? Por quê? Porque foram contratados e isso se institucionalizou no contrato de trabalho, à medida que, deliberadamente, o Centro Paula Souza sempre concedeu. Se sempre concedeu, isso se faz parte integrante do contrato de trabalho e não pode, a qualquer momento, ser suprimido pelo empregador, né? Então, isso vai de encontro ao artigo 468 da CLT, onde se prevê que as alterações do contrato de trabalho devem ser feitas em comum acordo e não de forma unilateral e impositória, né? A gente tem muito isso, essa posição impositiva do Centro Paula Souza de querer fazer cumprir essas decisões deles sem nenhum fundamento legal. Então, esse é o primeiro ponto de que vamos sim, o departamento jurídico já está analisando a situação, já tem os argumentos para isso, é só questão de tempo para poder montar uma ação robusta, uma ação que tenha seus fundamentos muito bem evidenciados, para que a gente possa sim pleitear o recesso dos trabalhadores que não foi cumprido pelo Centro Paula Souza. Por óbvio que isso depende de uma decisão judicial, mas o departamento jurídico vai fazer de tudo para arrazoar muito bem, deixar muito bem claro, porque as flexibilizações agora partem tanto do legislativo, do executivo, como também do judiciário. Infelizmente, a gente tem, em algumas situações, não são em todas, mas em algumas situações a gente tem a interferência do Poder Judiciário, sempre tendendo a flexibilizar o direito do trabalhador e a deixar, mas é muito, vamos cortar um pouquinho de benefício. Não tem benefício, é direito. Direito é direito e deve ser, sim, exercido pelo trabalhador, assim como os deveres são.
Então, essa questão do recesso escolar, a gente vai para o bom debate, fomos já, né, na verdade, por meio dos ofícios, discutir essa questão, mesmo assim não tivemos resposta, então vamos para a via judicial. Infelizmente, a gente tem que judicializar esse tipo de situação, é um direito tão básico que não deveria ter essa necessidade, né? Depois a gente tem a questão da ergonomia do local de trabalho. A gente sabe que, ultimamente, o trabalhador trocou o local de trabalho, de exercício da função dele, né, pela residência. E a residência do trabalhador nem sempre é preparada, na maioria das vezes não é preparada, para que ele se ative profissionalmente lá dentro. A gente tem inúmeras situações, não dá nem para tentar colocá-las aqui, né? Mas são inúmeras situações que demonstram que o trabalhador ele não tem essa função de ter um ambiente profissional dentro do local de trabalho, dentro da sua residência. E isso diferencia muito. A situação ergonômica do local de trabalho é obrigação do empregador. O empregador deve zelar pela saúde ocupacional dos seus profissionais. E isso também acontece quando se trata de teletrabalho. O teletrabalho, a princípio, ele só poderia ser utilizado se cumprido o contrato individual escrito ou o contrato estipulando as regras mínimas e básicas para o teletrabalho. Óbvio que a situação mundial da pandemia do Covid fez com que isso se acelerasse por meio da medida provisória do Executivo Federal, acabou se tornando um passo muito mais largo do que a gente realmente poderia dar. A gente tem uma consolidação das leis do trabalho com menos de 10 artigos que regulamentam esse tipo de trabalho. Então, a gente vê que é um despreparo não só da situação atual do Brasil, mas também da própria legislação, que não tem, infelizmente, muitas coisas que deveria ter regulamentado. Nessa questão de saúde ocupacional, é muito importante dizer que o Centro Paula Souza, como empregador e também como órgão do Estado, né, ele deve prezar e deve zelar pela saúde ocupacional, pela saúde e pelo bem-estar de todos e todas, né? Deve zelar por isso. A redução dos riscos inerentes ao trabalho é uma preocupação, sim, do empregador, não é do empregado. O empregador que deve fornecer os meios, as condições para que a saúde do trabalhador fique preservada durante esse período. É um período que já ataca muito a saúde de muitos, né? E a gente não tem um preparo especificamente do Centro Paula Souza para tratar dessa situação. Não só no artigo 7º, inciso 22, a gente tem também o artigo 225, que fala do meio ambiente equilibrado, e quando a gente trata de meio ambiente na Constituição Federal, é qualquer tipo de meio ambiente, inclusive o meio ambiente do trabalho, né? O meio ambiente do trabalho deve ser um meio ambiente equilibrado, que tenha condições de trabalho sadias, né? E isso deve ser alvo do poder público para preservar essa situação, para preservar essas características do meio ambiente do trabalho, o que não se vê com o Centro Paula Souza, que exige de seus funcionários a persistência, né, a permanência deles 8 horas diárias na frente de um computador, muitas vezes sem intervalos condizentes com o ambiente familiar que ele se encontra, né, e com as demais outras tarefas que ele tem. Então, a gente tem, não só pelos professores, mas também pelos alunos, a dificuldade de acompanhar essa mudança, e mudança só de local de trabalho, né? Porque a quantidade de horas e tudo mais, na verdade, aumentou, e quando não se aumenta, mantém-se em situações díspares a condição de trabalho. Então, de toda forma, como se tem a situação diferenciada de local de trabalho, também deveria se ter a condição diferenciada de estrutura, a condição diferenciada de direitos, e por aí vai. Uma delas é, por exemplo, a redução de jornada, por óbvio. Não faz sentido 8 horas na frente de um computador.
2, 3 alunos numa sala de aula online, isso fora os outros inúmeros alunos, que foi objeto da outra live também, que não têm acesso à internet, assim como alguns docentes, né? Então, docentes e outros servidores, né, que não têm acesso à internet, que parece ser por Centro de Paula Souza universal, mas não é. E são vários os estudos que demonstram isso, que não é. Fora isso, a gente tem previsão também na CLT, nos poucos 10 artigos que tratam sobre o teletrabalho, de que o empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva, certo? Sobre as precauções a serem tomadas para evitar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. A questão é, o Centro de Paula Souza soltou um comunicado de que para tirar o pijama e botar a roupa de trabalho e tudo mais, isso não é uma maneira expressa e ostensiva de precaver nada, né? Simplesmente colocar uma chacota com os trabalhadores. Infelizmente, é dessa forma que vejo. Então, temos sim responsabilidade do empregador nesse sentido, e temos também, pelo artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade civil. Então, aquele que prejudica outrem, né, tem o dever de ressarci-lo, o dever de efetivamente repará-lo, né? Então, você não pode causar dano a outrem e não repará-lo. E aqui tem, no 927, o embasamento legal justamente disso. Se a saúde do trabalhador for prejudicada com doenças ocupacionais, e nesse sentido do teletrabalho de forma completamente desestruturada, é possível sim, óbvio que com todas as provas, as necessidades de perícias médicas, mas é possível sim responsabilizar o Centro de Paula Souza por essas situações. Havendo, então, um ato ilícito, que é o não cumprimento da legislação, com normas ergométricas e tudo mais, havendo o... Ele caiu. Acho que acometido por uma doença ocupacional ou por algum outro problema de saúde. Sua banda larga está caindo. Travou muito? Perderam muita coisa, não? Travou um pouquinho só, doutor Augusto. Mas você disse, o finalzinho era bom você repetir as questões que a gente pode estar cobrando do Centro Paula Souza. E aí, depois que você falar isso, a gente já passa para as perguntas que os trabalhadores nos passaram, que aí eu acho que a partir das perguntas a gente consegue explanar bem a situação. Tá? Uma consideração bem breve. Então, com relação a essa responsabilidade civil, a gente tem uma responsabilidade do empregador, obviamente que se comprovado o dano, né, em reparar o empregado caso este seja cometido por uma doença ocupacional. Isso é fatídico, obviamente que depende de uma análise judicial, porém, pode ser pleiteado. Por último, a última questão que eu queria levantar é com relação ao direito de imagem e direito de propriedade intelectual, que é muito importante isso nos dias atuais, onde se veicula a imagem e o conteúdo produzido pelos professores em plataformas digitais. Plataforma essa, inclusive, indicada pelo próprio Centro de Paula Souza. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que focar muito no contrato de trabalho. O contrato de trabalho não prevê essa situação. O Centro de Paula Souza, em nenhum momento, buscou o auxílio ou a conversa, o diálogo com o sindicato para poder discutir isso de forma coletiva, colocar isso à disposição do empregado dele, para que a gente possa efetivamente chegar a um bom senso, a um senso comum, né? A uma possibilidade, uma viabilidade para essas tratativas diferentes, porque o motivo, a situação hoje em dia é diferente e a gente deve se reinventar, né? Então, o 468, de novo, que eu já citei lá em cima, 468 da CLT, veda esse tipo de alteração lesiva, não tendo nenhum contrato escrito que determine o período, o lapso
que o trabalhador cede a imagem dele, a propriedade intelectual, para o empregador, e não tendo sua autorização expressa para uso dessa imagem, dessa propriedade intelectual, deve ser vedada a transmissão e o repasse desses arquivos. Então, eu recomendo também, como você havia recomendado, que não gravem aulas. As aulas são ao vivo, e é ao vivo que devem ser feitas. Já é uma flexibilização. Gravar e disseminar esse material depois, inclusive, para se autopromover o Centro Paulo Souza, né? O Centro Paulo Souza se autopromover, é algo ilícito. E isso, sim, pode ser questionado judicialmente posterior, se houver esse tipo de situação. Vamos lá, tem algumas perguntas que foram enviadas. Eu não sei, Silvia, antes seria... Se eu faço as perguntas, eu leio as perguntas. Eu faço as perguntas para você, você responde. Eu leio, eu estou com elas aqui abertas. Então, vamos lá. Eu faço perguntas para você, você responde. A primeira é relativa à incorporação de quinquênios. São duas perguntas que a gente recebeu a respeito disso. De um agente técnico administrativo, a seguinte questão. Em janeiro próximo, irei fazer 10 anos de FATEC. Gostaria de saber se, com este congelamento todo causado pelo Covid-19, se não vou mais adquirir esse segundo quinquênio, que em tempos normais eu teria direito. E de outra servidora, estou em fase de cálculo de um novo quinquênio, mas ainda não incorporado ao pagamento. Ele será inserido normalmente ou está tudo bloqueado pelo Estado? É a contagem de tempo, né? Em tese, é a contagem de tempo aqui. Sim. A princípio, em nenhum decreto estadual há vedação da concessão desses adicionais. Então, a princípio, não. Não tem nenhuma previsão legal que determine o congelamento disso. Pode ter sido até uma situação de confusão de quem questionou, porque assim, no âmbito federal, inclusive foi uma proposta advinda do Senado Federal, que está no Congresso sendo discutida, que é o auxílio da União aos estados e municípios. E o estado ou município participante desse auxílio, para receber esse auxílio financeiro, ele deverá, como contrapartida, congelar qualquer tipo de gasto com o servidor público, ou seja, ainda que seja reajuste por inflacionário, índice inflacionário, ele deverá congelar, não poderá aumentar os gastos com os servidores públicos até 2021. Essa é a forma da proposta. Não sei se vai ficar assim, né? Se vai ser dessa forma, porém, a princípio, não temos nada até talvez uma possível aprovação desse auxílio do governo federal. Mas está em tramitação ainda. Está em tramitação ainda, não tem uma decisão se vai ou não, ou quando. Uhum. E o governo do estado de São Paulo não decretou nada a respeito disso. Não, a respeito disso especificamente não. Relativo à progressão funcional. Vários servidores querem saber se haverá evolução prevista para o meio deste ano. É exatamente a resposta anterior, porque especificamente a gente não tem uma previsão legal de rompimento dessas tratativas, né? Há uma legislação, há um prazo a ser cumprido na legislação, né? Na Lei 1240, que 2014, que já foi alterada por outras legislações posteriores, mas não há ainda, podendo ser afetada, por óbvio, com relação à proposta do poder do Senado, né, em razão do auxílio aos estados e municípios. Teve uma live, complementando aí, uma entrevista coletiva do vice-governador, naquelas diárias que o governador faz, que eles falaram de um decreto impondo algumas restrições, né, vale transporte, vale alimentação, pagamento de bônus mérito e promoções, mas só teve a fala. No decreto, efetivamente, fala apenas do bônus mérito, que está suspenso por enquanto. O restante não tem nada no decreto do governador. Então, eu creio que é uma intenção do governo de não pagar, né?
que é típico dos governos liberais, mas legalmente não existe nada ainda em vigor. Deixa eu pegar a próxima aqui. Relativo ao pagamento do bônus. Muitos perguntam se haverá este ano. Essa vou responder eu mesmo, doutor Augusto, porque assim, é uma posição política do governo. Tá? Diz o governador nas suas entrevistas coletivas diárias de que a economia paulista continua pujante, com 74% das atividades em pleno funcionamento. E também tem agora esse auxílio emergencial para os estados aí, que está sendo discutido na Câmara, no Congresso Nacional, e que já vem sendo discutido há um certo tempo. Então, assim, não pagar o bônus, que ainda é relativo ao ano passado, né, porque o bônus a gente recebe pelas metas cumpridas durante o ano anterior, é um saquinho de maldade mesmo do governador, né? Os trabalhadores não provocaram a crise, não provocaram a pandemia, e o governador, ao mesmo tempo que fala que a economia paulista continua funcionando, ele joga nas costas dos trabalhadores o pagamento de uma crise que talvez a gente possa viver mais para frente, caso seja obrigado o lockdown, mas por enquanto as empresas paulistas, segundo o governador João Dória, estão trabalhando e a economia está com 74% das suas atividades. Então, se a economia está com 74% das atividades, a arrecadação paulista também não caiu a níveis tão alarmantes que um compromisso assumido pelo governo ano passado com os trabalhadores e que faz parte de uma legislação, que é a Lei da Carreira, 1044, como o doutor Augusto acabou de falar, ele não deveria cortar. Nós estamos trabalhando, questionando o Santo Paula Souza, que não responde a nada, porque também tem um boato de que pagará para a educação em julho, e nós queremos, se pagar para a educação em julho, queremos que sejamos incluídos, porque nós somos segmentos com trabalhadores da educação pública do Estado de São Paulo. Mas, de qualquer forma, a atitude do governador de cortar o bônus dos servidores todos, dos servidores públicos, é, no nosso entendimento, um absurdo. A próxima é de um funcionário que tem 120 dias de licença-prêmio acumulada. Tenho que usá-la para pagar esses dias que estou em casa? Se me pressionarem a fazer isso, sou obrigado a aceitar? É o seguinte, a licença-prêmio é um direito primeiro, né, um direito só do servidor autárquico, ou seja, o servidor estatutário. Isso já, antes era até discutido, mas hoje em dia é pacífico nos tribunais de que é só o servidor estatutário. Então, a legislação trata como um direito. Então, o empregado, o servidor estatutário, ele pode solicitar a qualquer tempo, tendo o período contabilizado, ele pode solicitar a qualquer tempo o gozo desse período de licença-prêmio. A questão é, superveniente a isso, de forma mais específica, tem o Decreto Estadual 64864, que em seu artigo 2º autoriza a determinação pelo superior do gozo e o período em que será determinado o gozo dessa licença-prêmio. Então, sim, infelizmente, ele pode ser, durante esse período de pandemia, posto em licença-prêmio mediante publicação em Diário Oficial. É uma das flexibilizações do direito do empregado, né? Do direito do servidor. Do empregador, infelizmente, né? Sempre são os trabalhadores que sofrem, né? Agora, sobre o fundo de garantia, são duas perguntas sobre o fundo de garantia. Uma que é uma dúvida recorrente, que é sobre MP 927. As dúvidas referentes ao não recolhimento da parte patronal a partir de março. Os servidores se queixam que a superintendência do centro não divulgou nenhum comunicado sobre isso. É verdade, a superintendência não divulgou mesmo, mas estão seguindo a 927. E uma servidora pergunta: sobre o pedido de resgate do fundo de garantia em virtude da declaração de calamidade pública, poderemos fazer juridicamente? Quais seriam os passos? Pois temos essa situação desde 20 de março de 2020 e seriam 90 dias para este saque. O quanto é verdadeiro?
O governo atual revogou essa lei, ou parte desse artigo, ou porque estamos numa pandemia, decretação nacional do estado de calamidade pública, os trabalhadores que têm fundo de garantia podem sacar esse fundo? Então, as duas perguntas. Tá. Com relação à primeira, o recolhimento ele está suspenso mesmo, a MP 927 de 2020, em seus artigos 19, 20 e seguintes, ele propõe o parcelamento desse período, ou seja, realmente ficará suspenso, porém será pago posteriormente, então não há motivo ou legalidade em deixar de pagar. Há motivo e legalidade em fazer o parcelamento desse período. Então, abril, maio e junho poderá ser parcelado nos meses subsequentes à pandemia, entendeu? Então, há sim uma flexibilização aí também com relação ao FGTS. A gente tem alguns casos, Silvio, até fugindo um pouco da pergunta, mas necessário, a gente tem alguns casos de servidores aposentados, aposentados antes da reforma, né, que ainda estão na ativa. E para esses, eu recomendo, por ser uma coisa muito específica e imediata agora, né, superveniente, eu recomendo que façam a solicitação à diretoria de serviço por e-mail institucional, pelo meio que for possível, do pagamento dos seus FGTS que caem e já vão diretamente para a conta deles, porque já não tem mais conta ativa, né, na Caixa Econômica Federal. Então, no caso dos aposentados, eu não sei efetivamente como vai ficar, mas acredito que é interessante o questionamento. Porque não pagaram dos aposentados também. Isso é certo, vários falaram comigo, eu falei, bom, é a MP, mas como é que vai pagar depois também, né? Precisa... exato. Já é um dinheiro liberado, né? Porque o trabalhador já tem uma conta poupança quase até, ou conta corrente, para receber esse valor. Vamos fazer um novo questionamento a respeito disso. A MP não faz nenhuma diferenciação, mas é uma situação diferente, né? Ele tem a pecúnia voltada para si no próprio mês, e o outro não. O que está ativo vai até o final do contrato. Quando tiver o rompimento desse contrato com alguns requisitos cumpridos, aí ele tem a liberação desse FGTS. Então, são situações diferentes que foram tratadas de uma forma igual. Igual, E a outra do saque... Segunda pergunta... Sempre vem, quando se tem calamidade pública decretada, sempre vem essa pergunta. E a questão depende. Por quê? O saque do FGTS tem essa previsão, porém, depende de regulamentação. Quanto, como, aonde será feito o saque. E tudo isso está sendo tratado no Congresso Nacional para que se viabilize uma forma desse saque, né? Então, a princípio, por conta da pandemia, especificamente, não há nenhuma liberação regulamentada. Agora, é importante relembrar, né, aos trabalhadores que existe a liberação pelo saque aniversário, né? Que é o saque aniversário da FGTS. E daí eles podem consultar no site da Caixa Econômica os requisitos, o mês de cada um, que é de acordo com o aniversário do empregado, né? Que daí eles podem sacar um valor, se não me engano, de R$ 1.045. O pessoal está querendo sacar tudo, com certeza. Que é muito melhor. Que tira daquela conta que não rende nada e põe numa aplicação que talvez possa salvar um pouco mais a economia familiar, não é? Mas tudo bem, não há regulamentação ainda. Okay. Não há ainda. Tá. Sobre EAD e condições de trabalho docente. São várias perguntas sobre isso, vou uma por uma aqui. A primeira é assim, olha, por diversos motivos, eu resisto à imposição de utilizar a ferramenta que o centro está tentando impor como plataforma exclusiva de contato, com minhas turmas, que corresponda à frequência dos alunos e às avaliações. Hoje, um dia desses, eu soube que um coordenador está praticamente ameaçando meus alunos que preferiram outras ferramentas em uma escola. Em uma outra, o coordenador está procurando os meus alunos em chat privado para solicitar os recados que eu compartilhei na nossa ferramenta eleita,
argumentando que precisa acompanhar o conteúdo ministrado. Gostaria de saber como posso me contrapor a essas atitudes, que me parecem invadir a liberdade de cátedra. E, pelo que parece, ele não está usando o Microsoft Teams, né? Ok, Silvia. Aqui eu pondero primeiro a questão das recomendações do Centro Paula Souza. Por óbvio que ele não pode impor inúmeras situações que vem impondo, mas algumas é a situação potestativa de empregador, então o direito dele de impor algumas coisas. Entendo que a ferramenta Microsoft Teams foi a eleita pelo Centro Paula Souza empregador como a ferramenta oficial da instituição. Então, por esse motivo, eu recomendo que não tenha um impasse nesse sentido, que seja adotada, então, a ferramenta recomendada pelo Centro Paula Souza, exigida até, né, pelo Centro Paula Souza. Entendo que essa discussão, se ela for feita dessa forma, em barrar os alunos ou em barrar as aulas do Microsoft Teams, pode-se ter, inclusive, por parte do Centro Paula Souza, óbvio, né, a discussão de ilícito funcional, que é não aceitar as imposições do superior hierárquico e tudo mais, tudo aquilo que a gente já tem visto há algum tempo em situações outras, né? Mas, então, eu recomendo que utilize a ferramenta exigida pelo Centro Paula Souza. Por óbvio que o que ela relata na pergunta aqui, com relação à perseguição de alunos e tudo mais, isso é muito grave, né? É grave que o coordenador pedagógico, ou que, enfim, a função que o valha, corra atrás de alunos da instituição, ao invés do seu próprio funcionário, do seu próprio professor, né? Que seria o mais lógico. Se o professor está ministrando aquelas aulas, se ele tem todo o conteúdo para repassar para o coordenador ou para a direção, por que não questionar seu próprio subordinado, né? Então, entendo que essa prática de alguns pode ser, sim, uma prática de assédio moral. Isso tem que ser reiterado, né? O assédio moral, é bom ficar claro isso. O assédio moral não é uma prática, mas são práticas reiteradas no intuito de diminuir, no intuito de rebaixar, no intuito de humilhar o servidor. Então, entendo assim, que é Microsoft Teams e a tentativa de uma conversa mais próxima com o coordenador, por parte do coordenador, não do professor, né? Por parte do coordenador, e buscar o professor para uma conversa melhor. Aí outra pergunta a respeito disso. O Paula Souza pode, como foi escrito em memorando, ficar com os direitos dos materiais pedagógicos, vídeos, áudio, etc., criado pelos professores? O que posso fazer para garantir que os materiais postados na plataforma Teams não sejam usados sem minha autorização? Que aí, assim, é uma coisa, o professor é obrigado a usar o Teams. Se ele usar o Teams, o Paula Souza diz que o material é dele. E como é que o professor faz para ter o seu material, sua propriedade aqui? Ou que não sejam usados sem autorização do professor, como é a pergunta. Como eu havia até mencionado anteriormente, via de regra, o Centro Paula Souza só pode usar a imagem e a propriedade intelectual do docente se este autorizar expressamente, e não de forma deliberada e de forma não autorizada. Isso é a prática de um ilícito. E todo ilícito praticado gera uma reparação, entende? Então, não pode o Centro de Paula Souza disseminar, gravar ou armazenar esse tipo de material sem autorização expressa. Não é porque eu utilizo o Microsoft Teams, conforme a recomendação e exigência do meu empregador, que eu concordo tacitamente em liberar. Não libero uma imagem. Minha imagem deve ser sempre por um termo aditivo ao contrato de trabalho, a cessão de imagem e a cessão de propriedade intelectual, né? Ela deve ser feita mediante aditivo contratual e estipulado um tempo para essa disseminação, para essa publicização do material, né? Deve ser
marcado um lapso de tempo que pode se utilizar, e depois renova-se isso, se caso for interesse de ambos. Mas não, a princípio não pode, está errado. Então, o que ela pode fazer é denunciar para a gente, a pessoa pode denunciar para a gente, e que a gente vai processar o Paula Souza, e isso vale para todos os que... Esqueci até, Silvia. Oi? Desculpa te cortar. Eu esqueci até na minha parte final da fala, com relação a essa pergunta, de recomendar, de dar uma orientação a todos que estiverem nessa situação de possíveis exigências de coordenadores da gravação, de possíveis direções que estão afirmando que vão fazer essa gravação, que encaminhem por e-mail institucional, né, que agora deve ser ainda mais utilizado. A nossa assessoria vem desde o início do nosso amparo aos Sinteps, a gente vem recomendando para que todos os funcionários, servidores docentes, auxiliares docentes, assim como os administrativos, todos façam solicitações e registros por escrito, por meio de protocolos. Agora, pela distância, façam por e-mail institucional. Então, deixe veemente. Não concordo com a disseminação de meu material viabilizado pelo Microsoft Teams entre as datas tal e tal. Não concordo com a disseminação de minha imagem. Entende? Então, algo nesse sentido, uma comunicação. Não precisa ter resposta. Simplesmente, eu acionei meu superior hierárquico em um e-mail institucional falando que eu não concordo com aquilo. Ótimo. A gente faz um modelo e disponibiliza no site para orientar todo mundo a fazer igual, que fica ótimo assim, que é uma maneira da gente resguardar o direito das pessoas. Aí outra pergunta. O WhatsApp pode servir como meio oficial de comunicação ou as ETECs têm que usar os e-mails corporativos, que no caso são os institucionais? É uma discussão que a gente tem em vários lugares, em vários ramos do direito, né? Até mesmo recentemente a gente teve a incorporação à Justiça do Trabalho das audiências por meio do WhatsApp. Então é complicado. Tendo o e-mail institucional como uma viabilidade de contato, eu prezo sempre por informar, por orientar que utilize este. Então, utilize o e-mail institucional para um primeiro contato. Não tendo resposta, pode reiterar o contato ou informar do contato via e-mail através do WhatsApp. Então, o WhatsApp como uma ferramenta acessória, entendo. A não ser que não tenha, de forma alguma, o acesso ao e-mail institucional. Sem problema nenhum, utilize o WhatsApp. Tá. A próxima. Vamos lá. Ai, está sumindo aqui, peraí. O Centro Paula Souza diz na cartilha Orientação Pedagógica que os alunos precisam estar presentes nas aulas online. Já tenho coordenadores falando para passar um trabalhinho para aqueles que não têm internet ou computador. E que não podemos prejudicar alunos por este fato, o que é verdade, não podemos mesmo. O Microsoft Teams, solução oficial do Centro Paula Souza, tem registro sobre os alunos. Se eu aplicar presença para um aluno não presente, como está sugerindo o coordenador, isso não seria uma ilegalidade? Posso ser penalizado ou sofrer um processo administrativo por adotar este, entre aspas, modelo alternativo pelo Centro Paula Souza não tomar frente às coisas, né? Porque o Paula Souza não está fazendo nada, né? Cada um é que se vira. Então, o coordenador está orientando ele a dar um jeitinho, mas o Microsoft Teams não tem jeitinho. E aí? Ele dá o jeitinho ou ele faz o oficial? É complicado, né? A gente vê, inclusive, da sua fala inicial, a gente vê isso, a superintendência se esconde, a gente não vê nada da superintendência a não ser documentos. E os documentos que entregam algumas coisas não são disponibilizados na internet, né? Então, a gente não tem nem acesso, inclusive. E daí fica a critério dos diretores de unidade, cada um tem o seu entendimento, aos coordenadores, quando, inclusive, os diretores são omissos, e aos professores que são à frente de combate disso tudo, né? Eu entendo que não deve seguir essa orientação, primeiro,
por não ser uma orientação oficial. Então, os coordenadores que dizem isso, inclusive é até bom, alguns às vezes estão nos assistindo, né? Não recomendem. Recomendem o que está dentro da plataforma oficial instituída pelo Centro Paulo Souza. Então, presença aos presentes, ausência aos ausentes. Parece lógico, mas por quê? Primeiro que isso constitui fraude. Atestar a presença de um aluno que não está presente incorre em inúmeros riscos, né? Além disso, a gente tem que não se trata de uma condição do professor nesse momento. Então, o professor atesta presença e ausência, e caso o Centro de Paulo Souza institucionalmente queira lá na frente abonar as faltas ou ver um meio alternativo para não prejudicar os alunos, ele que o faça. Então, cabe a ele instituir. Sim, há possibilidade de processo disciplinar. Por quê? Porque a partir do momento que comete o professor um ilícito funcional, e ilícito se trata de fazer algo que não deve ser feito e não está previsto em nenhuma regulamentação do Centro Paulo Souza, tão somente de pouca, né? Pode sim ser penalizado em processo disciplinar. Perfeito. A próxima. É legal o coordenador entrar na minha aula online sem aviso prévio? Permanecer, por exemplo, na sala sem avisar por 35 minutos? Não pode ser uma forma de pressionar o professor? É correto eu passar a voz ao coordenador se perceber que entrou na sala? Não é uma forma de constranger o professor ao coordenador tomar a posição de ficar assistindo minha aula sem autorização? Essa é uma situação imposta pela forma desarrazoada, pela forma arbitrária que o Centro Paulo Souza age diante do Covid-19, né? Desde o início, a gente conversou justamente isso, que outras instituições, outros órgãos do Estado, inclusive a educação estadual básica, né, não tem adotado essa forma. Por quê? Os coordenadores agora foram designados a fiscalizar os professores em relação ao cumprimento de jornada. Não, o coordenador não é ponto de controle de jornada de ninguém. Coordenador pedagógico serve para coordenação efetivamente pedagógica e não de folha-ponto de professor, né? Esse é o primeiro ponto. Então, aí tem um conflito muito grande, porque o Centro Paulo Souza atribui, e isso vai ser até alvo de um questionamento que a gente está formulando, né? O Centro Paulo Souza determina que o coordenador fiscalize o professor em relação ao cumprimento da jornada. O coordenador fica numa situação de que ele ou entra na sala de aula, ou não entra. E não entrando, não vai conseguir fiscalizar a jornada de trabalho. Acredito que o que pode acontecer é a aproximação entre o professor e o coordenador, de uma forma que ambos estão na linha de frente, né? De forma a viabilizar essa entrada como posso dizer, um período de antecipação, para o professor se sentir bem ali naquele momento, a entrada do coordenador. Simplesmente aparecer um coordenador em sua sala de aula sem nenhum aviso prévio. Então, recomendo de novo a utilização do e-mail institucional. Para quê? Para o diálogo mais próximo. Os coordenadores estão também sobrecarregados, imagino eu, né? Com inúmeras outras atribuições que não aquelas de edital oficial, né, de contratação, e que acabam, dessa medida, obrigando estes a entrarem em inúmeras aulas durante o dia e que, efetivamente, o aviso prévio é bem complicado, né? Então, a gente tem uma complicação tanto do lado do docente quanto do lado do coordenador, porque um tem que fiscalizar e o outro não é que não queira ser fiscalizado, mas quer ser avisado e deve ser avisado da presença do seu coordenador em sala de aula, assim como nas aulas físicas, em salas físicas, deve ser feito. Isso mesmo. É o bom senso, né? Uma coisa que está faltando muito nas orientações do Centro Paulo Souza. Aí a outra pergunta é: o sindicato agirá judicialmente, de maneira cautelar,
para proteger os direitos autorais dos materiais pedagógicos construídos por nós docentes e colocados na plataforma Teams. Acho que é uma liminar nossa para evitar o uso do Paula Souza das aulas. Sim, o departamento jurídico tem buscado inúmeros fundamentos para a gente tentar solidificar uma ação, né? Não adianta, às vezes, a celeridade em uma ação judicial que proposta não resulte em nada. Infelizmente, a gente tem perdas de objeto durante o curso do processo, a gente tem interpretações diferenciadas a depender de onde for ajuizado o processo, e não é a gente que escolhe isso. Então, sim, a gente está buscando uma forma, por meio de ação judicial, para que se garanta esse direito. Ressalvado também que, se por algum infortúnio não conseguir no judiciário de forma coletiva, se suspenda essa inteligência do Centro Paula Souza de que as aulas são de propriedade da instituição, que ficam ressalvados o direito de cada afiliado a ajuizar sua ação individual, certo? No intuito de ter seu dano reparado, caso seja utilizada essas aulas em momento posterior, sem sua autorização. Ok. Acho que uma pergunta essa que eu que vou responder. Como fica nosso controle de ponto, horário e frequência no ensino remoto nas ETECs? Há alguma orientação oficial do Sinteps e da URH do Paula Souza? A orientação do Paula Souza é que os coordenadores vigiem seus professores, entrem nas aulas e façam o controle de frequência. Isso é uma coisa que o sindicato não concorda, tá? Já colocamos para o Centro Paula Souza em comunicação oficial, primeiro, que os docentes não devem ficar 8 horas diárias logados, porque isto não traz nenhum benefício à saúde do trabalhador. Nós estamos ainda tentando demover o Paula Souza dessas atitudes intempestivas que ele está tomando e abusivas contra os trabalhadores. Então, o registro de ponto não é de atribuição do sindicato orientar, obviamente é do empregador. O empregador tem direito, sim, de fazer o controle do ponto, só que, no caso dos professores, isso está sendo feito através dos coordenadores, que também entendemos que não é função do coordenador ser bedel de professor. Então, é uma situação que nós estamos tratando com o Centro Paula Souza para que isso seja mudado, e que o tempo de serviço do professor não seja, porque muitos docentes nossos têm 40 horas semanais. Essas 40 horas semanais são muito complicadas de serem cumpridas online o tempo todo. A próxima. No retorno para as aulas presenciais pós-pandemia, o Centro Paula Souza deverá oferecer EPIs, por exemplo, máscaras, para professores e funcionários, caso a doença não esteja totalmente controlada? Sim, a gente tem, inclusive, o próprio decreto penúltimo, que o último foi da questão do luto oficial do Estado de São Paulo, né? O anterior a este, que dispõe justamente sobre a obrigatoriedade de utilização de máscara na locomoção do cidadão fora da sua casa. Então, em locomoções em vias públicas e tudo mais, deve ser efetiva a utilização de máscara. Acredito que o governo não vai se contradizer, né? Apesar de, em alguns momentos, sim, mas tendo obrigatoriedade para o cidadão, e o cidadão trabalhando para um órgão público, né, que é o Centro de Paula Souza, este deverá fornecer os equipamentos de proteção individual. Outra. O Centro Paula Souza poderá obrigar os docentes das ETECs a reporem aulas práticas sem pagar extra, mesmo acontecendo com o ensino remoto? Porque a gente está em aula 100% do tempo, só que as aulas práticas, obviamente, não estão acontecendo. E aí? Nós vamos ter que repor? E o Paula Souza não precisa pagar, porque já pagou agora? Como fica?
Essa é uma questão interessante, porque o Centro Paulo Souza, como a gente tem visto, ele exige que você fique a carga horária inteira na frente da tela do computador. Se ele exige dessa forma, se ele não flexibiliza nada com relação a isso, ele não pode também cobrar a carga horária extra sem pagamento de remuneração extra. Então, a princípio, entendo que sim, é possível, e se não for pago, nós vamos ter que discutir judicialmente de novo mais uma matéria de ação judicial. Por quê? A legislação trabalhista é muito clara em dizer que o empregado tem 8 horas diárias, a depender do vínculo são 6, tem um intervalo entre a jornada que deve ser cumprido, certo? E fora isso, as horas extraordinárias devem ser quitadas com adicional legal. Então, a partir do momento que são feitas horas normais de trabalho durante uma pandemia, na frente de um computador, que já é ilógico, mas superando, assim, em muitos lugares, em muitas jornadas, né? Coordenadores, por exemplo, que têm suas jornadas extrapoladas e muito, entendo que não tem que fazer nenhum tipo de reposição quando do retorno. Se está em aula, e assim continua. Muito bem. Outra pergunta. Eu achei muito interessante também essa pergunta aqui, porque deve ser uma situação que muitas pessoas estão encontrando, porque as famílias estão em isolamento. Sou professor do ensino técnico e médio do centro. Na minha casa, só tenho um computador com recurso de navegar na internet. Nesta pandemia, meu filho e esposa usam o computador na hora da minha aula no período noturno. Pelo celular, o aplicativo Teams não tem todos os recursos do computador. Fica difícil para estar ministrando aulas para os alunos com maior qualidade. Gostaria de saber se é obrigatório estar online 100% em todas as minhas aulas. Veja, essa é uma situação das famílias, né? As pessoas estão trabalhando e nem todo mundo é obrigado a ter um computador para cada um na sua casa, né? Afinal, não somos ricos, né? Somos apenas trabalhadores do Centro Paulo Souza, do governo do Estado de São Paulo, que ganhamos muito pouco, inclusive. Infelizmente, essa é a situação, né? A situação é muito diferente do que o próprio governo imagina que seja, né? Todo mundo, o acesso universal à internet existe? Existe. Em celulares, em aparelhos precários, muitas vezes em famílias de 6, 5 pessoas com um acesso. Então, é muito complicado falar em universalidade de acesso. Não temos mesmo. Não temos. Se chega próximo a alguma coisa disso, é por meios precários. Então, a gente tem uma grande discussão aí. Primeiro, a utilização desse meio para se ativar na condição de docente deve ser ofertado pelo Centro Paulo Souza, o empregador. O empregador deve dar toda a infraestrutura, todo o equipamento utilizado para que o profissional consiga se ativar em sua função. Não tem como o Centro Paulo Souza exigir que o funcionário, seja ele docente ou seja ele técnico administrativo, não tem como exigir que ele faça algo sem ter um meio para isso. Inclusive, isso caracteriza a assédio moral institucional. Por quê? Você exige algo do empregado e que o empregado não tem possibilidade de cumprir, não tem viabilidade para aquilo. Então, efetivamente, o que eu entendo em meio institucional, solicitando a diretoria de serviços, ou a diretoria acadêmica, ou o coordenador, ou todos juntos no e-mail só, solicitando que seja ofertado a ele um equipamento para se efetivar, né, a função de docente em full time, que seria o período exigido pelo Centro Paulo Souza. Não dá para imputar o risco do negócio, que a gente chama, né? Os riscos do negócio não são do empregado, são do empregador, mesmo porque os lucros também são deles, né? Então, não é uma situação de se exigir do empregado que este tenha o provimento de seus equipamentos e tudo mais à disposição do Centro Paulo Souza. Ótimo. Tem uma série de orientações para a gente passar no site depois, para ficar registrado para os trabalhadores se defenderem muito bem aí dessas arbitrariedades do Paulo Souza. Agora, sobre as condições de trabalho.
Uma funcionária nos pergunta: de acordo com os comunicados do centro, os servidores administrativos deverão ficar à disposição da direção da escola. A minha dúvida é: os funcionários estão dispensados das atividades presenciais, devendo exercer suas atividades através do teletrabalho. E todos, independente da possibilidade de atuar em teletrabalho, obrigatoriamente devem ficar à disposição da direção. Isso significa que o funcionário deve realizar suas atividades presenciais sempre que a direção desejar? Como, por exemplo, trabalhar presencialmente em escala de revezamento uma ou mais vezes na semana? Vamos lá, então. Primeiro que a gente tem um possível sistema de lockdown a ser instituído no estado de São Paulo. Então, eu iria contra qualquer medida de segurança à saúde das grandes organizações, dos grandes hospitais que São Paulo tem, inclusive alguns deles públicos, né, no sentido de manter a pandemia controlada, né, no estado de São Paulo. Então, a princípio, o Centro Paulo Souza que tem que ofertar os meios viáveis para que o funcionário consiga efetivar-se em sua função. Se não fornecido, deve ser questionado, então, o e-mail institucional, questionando a concessão desses materiais necessários para o seu trabalho. E com relação à solicitação à ida ao local de trabalho, entendo que em caráter excepcionalíssimo, em situações essenciais, se vá presencialmente ao local de trabalho, pode ser solicitado. Porém, são muito excepcionais as situações que exigem essa presença. Inclusive, temos algumas questões aqui que vieram anterior à live, com pessoas que têm comorbidades ou pessoas que moram com pessoas que têm essas comorbidades e são exigidas as suas presenças em escola, tendo em vista que não tem o equipamento, a infraestrutura em sua casa. Então, não. Entendo que não. O Centro Paulo Souza exigir que ele marque um horário, só que como ele faz o deslocamento? Qual é o deslocamento? Onde é que ele tem que passar? Não é só estar numa sala de aula ou estar numa repartição pública sozinho. É também o caminho até lá. Então, é uma irresponsabilidade tremenda o Centro Paulo Souza exigir que o empregado faça esse deslocamento em meio a uma pandemia por não ter estrutura, não ter forma adequada de instituir um planejamento, né? Um planejamento unilateral e que não tem diálogo algum em nenhuma hipótese. Não tem bom senso, né? Voltamos à questão do bom senso. Ele é muito coadjuvante, enquanto deveria ser personagem, o protagonista da história, né? O bom senso. Bom senso, respeito às pessoas, entender o momento que a gente está vivendo, sim, que nem tudo pode ser feito como era antes, não é? Estamos numa outra situação. Paulo Souza precisa se repensar muito e não exigir que as pessoas se coloquem em risco. Nenhum trabalhador é obrigado a se colocar em risco. Isso é uma orientação do sindicato. Não se coloquem em risco. Recusem essas ordens malucas dos seus empregadores. Que aí, no caso, são os diretores de unidade, coisa do gênero. Fala, doutor. Eu faria um adendo a isso, colocando, inclusive, em meio institucional. Sim. Que seja ele requisitado por e-mail, por escrito, tal ordem, e nessa ordem requisitada, se impõe em risco a sua vida, a sua saúde, recuse a ordem, justamente justificando, não só recusando, mas justificando por que não. Não é crível você colocar um trabalhador, uma trabalhadora que tem uma família em casa a recepcioná-la no final da jornada, né, a riscos de saúde e de calamidade pública. O Estado que decreta luto oficial do Estado por mais de 3 mil mortes não pode ser o mesmo Estado que exija que você se desloque em avenidas fechadas, inclusive por ele mesmo. Exato. Não dá para ser incoerente a esse ponto. Não daria, né? Mas, infelizmente, a realidade...
no pensamento. A gente pensa em voz alta, né? Vamos lá, um professor nos pergunta, acho que é a última pergunta essa, é a última pergunta essa. Em meio às ameaças de suspensão, redução do vale-refeição e reduções oriundas do cenário de contingência que o Estado constantemente comunica à sua população, nos vemos obrigados a contratar recursos adicionais para termos condições de executar atividades de ensino, técnica administrativa e de outras naturezas remotamente. Neste cenário, os funcionários do Centro Paula Souza, independente de sua natureza de atuação, têm direito a um auxílio que complemente sua renda com a finalidade de custear recursos da natureza pessoal, luz, banda larga, contratada, infraestrutura adicional que vem adquirir para atender às exigências impostas pela instituição e outros? Isso é uma boa discussão, porque se a gente analisar os poucos 10 artigos da CLT que tratam sobre o teletrabalho, a gente verifica dentre eles que uma das coisas que não fica como exigência ao empregador, mas fica como exigência que se tenha em contrato quem vai efetivamente bancar, né, essa infraestrutura e todos esses equipamentos necessários. Então, se não tem em contrato previsto uma indenização, ou quem vai pagar ou quem não vai pagar, por óbvio que é o empregador. Uhum. Não pode ser imputado ao empregado o risco da atividade empresarial. A gente tem que pensar que, ainda que seja instituição pública, né, é uma atividade, e essa atividade é do Estado. O Estado deve se comprometer com essa estrutura, com os equipamentos e com os gastos. Isso vai ser algo a discutir, sim, futuramente, com relação aos gastos tidos pelos docentes. É uma das situações, por exemplo, que, se a gente questiona agora, a gente consegue, infelizmente, limitar o período a ser pleiteado, né? Então, é interessante que, eu sei, o arroxo é grande, não é pequeno, mas essa discussão é cabível, sim. Sugerimos guardarem as notas, as contas. Exatamente. Todas, né, que o pessoal está gastando nesse período. Tipo, eu sei que teve professor que teve que comprar aquelas cadeiras, tipo presidente, né, para poder passar o dia inteiro em sala de aula. Eu sei de professor que teve que instalar Wi-Fi. O Wi-Fi não estava aguentando Teams, então teve que pôr a estrutura em cabo, então teve que contratar gente para pôr e tal. Tudo isso, guardem as suas notas fiscais, porque nós vamos discutir isso futuramente, porque, na verdade, o empregador deveria nos dar melhor condições de trabalho, né? Eu vou... Acabaram as perguntas, eu acho que foram muito boas as perguntas, eu acho que conseguiu tirar a dúvida de quem mandou as perguntas e também de outros que não mandaram, mas que vão, ou assistiram, estão assistindo agora ao vivo essa live, ou vão estar assistindo depois, que a gente vai estar disponibilizando no YouTube, no próprio Facebook do sindicato e na TV Sinteps, né, para dar um panorama geral. Então, eu vou agradecer muito ao doutor Augusto, vou pedir as considerações finais dele, e depois faço as minhas considerações finais, e nós encerramos a nossa live, que creio que foi um grande sucesso. Eu agradeço o convite, desde já fico à disposição para, se tiverem futuros convites, eu estou à disposição do sindicato, para o que for necessário. Só como consideração final, primeiro, solidariedade ao trabalhador e à trabalhadora que estão aí na linha de frente da educação. A educação nesse país nunca foi tão vista em rede nacional, né, sendo discutida e sendo debatida, como está sendo agora, e isso demonstra a fragilidade das instituições e a despreocupação do poder público com relação à educação nesse país, e a educação propriamente nesse estado que a gente está atuando, né? Muito complicada essa situação, mas estamos aí solidários à luta dos professores. Vamos discutir tudo que tiver que ser discutido judicialmente, não vamos afrouxar nada ao Centro de Paula Souza, que não tem negociação
a não ser que haja possibilidade de ganho pelos trabalhadores em algum lado. A gente tem negociação, somos do diálogo, mas o diálogo tem que ser bom para ambos, não é impositivo o diálogo. Nós, do Departamento Jurídico, assumimos a condição do sindicato, do Departamento Jurídico do sindicato, justamente por isso, porque temos a visão do escritório em si, do Departamento Jurídico, e é uma visão minha, eu compartilho dessa visão, e todos que trabalham lá compartilham dessa, que é a visão de perseguir o direito social e o direito dos trabalhadores a qualquer custo. É intransigente a nossa briga pelos direitos sociais dos trabalhadores. Isso não vai passar, eles não vão passar por cima de ninguém enquanto a gente estiver aqui para poder discutir, poder levar ao judiciário todas as reivindicações e todas as discussões. Então, eu quero me posicionar justamente nesse sentido. É intransigente a nossa briga pelos direitos sociais e pelos direitos, garantias mínimas dos trabalhadores dentro da nossa abrangência, que é o Departamento Jurídico do Sinteps. Muito bem, doutor Augusto. Aliás, temos ganho algumas ações, que depois vão fazer uma matéria importante para os nossos trabalhadores. Nosso departamento jurídico vem ganhando umas ações interessantes para os trabalhadores. Aguardem as próximas edições. Eu quero agradecer a participação de todos, me desculpar por algum problema técnico que possa ter havido, mas todo mundo sabe que a internet anda meio capenga ultimamente. Quero agradecer a nossa equipe técnica, que é a Barrige, nossa jornalista, o Mário, que é o nosso vídeo repórter, que é uma gracinha de pessoa, todo mundo que está lá, tanto a Barrige quanto ele, estão sempre nas reuniões do Conselho Diretor do Sindicato. Aliás, é um aviso também, pretendemos fazer em breve uma reunião online do Conselho Diretor do Sindicato, e gostaríamos de pedir para os trabalhadores que sugerissem novos temas, novos assuntos para as lives, que nós pretendemos manter este tipo de relacionamento com os trabalhadores durante esse período da pandemia e pós-pandemia, muito provavelmente também, porque é um instrumento que está funcionando, que está trazendo os trabalhadores mais perto do sindicato, e deixar um recado para o senhor Paula Souza. Mude, Paula Souza, mude o seu jeito de agir. Está errado. Vocês não estão respeitando os trabalhadores. Vocês nos obrigarão a entrar na justiça para questões que poderíamos resolver com um diálogo aberto e franco. Já mandamos uma série de questionamentos com argumentos para que vocês mudem de posicionamento. Então, pedimos ao senhor Paula Souza que repense, porque nós não arredaremos pé dos direitos dos nossos trabalhadores. Então, está aqui o Departamento Jurídico, que já confirmou isso, está aqui a Diretoria Executiva confirmando também. Os nossos trabalhadores terão seus direitos discutidos judicialmente, caso não haja nenhuma mudança de comportamento da instituição, que não tem demonstrado qualquer respeito pelos seus trabalhadores. Encerramos aqui a nossa live, agradecendo a todos que participaram e pedindo sugestões para as próximas. Semana que vem, pretendemos fazer uma nova live com um novo assunto que seja de interesse dos trabalhadores. Boa tarde a todos e todas, e até a próxima. Até.